Questão 7. Na questão 7, ele fala o seguinte: deseja-se eletrizar um objeto metálico, inicialmente neutro, pelos processos de eletrização conhecidos, e obter uma qualidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb, né? Sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí está aparecendo que é menos 11 com erro de digitação, viu? Beleza. Para se conseguir a eletrização, a eletrização desejada será preciso. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é os cálculos, né? Para a gente chegar ali na obtenção da resposta que eu quero. Então, vamos lá. Beleza. Lembrando que essa aulinha vai estar lá no YouTube, você vai lá, assiste, deixa um likezinho lá, maroto. Escreve um comentário, ô professor, bacana sua iniciativa, parabéns. Agora eu posso estudar sem estar com sono, né? Porque na hora aqui eu estava com sono e tal. Deixa eu fixar aqui no notebook para ficar melhor eu visualizar. Acho que é isso. Então, o máximo do quadro e o mínimo, beleza. Então vamos lá. Então na questão 7, ele diz para mim o seguinte, na questão 7. Ele fala para mim que é Covid não, viu, gente? Ele quer obter um valor de carga elétrica de menos 3,2 microcoulomb. Professor, como você sabe que é menos? Porque que lá no exercício ele já me disse que é um valor de carga elétrica negativo, né? Menos 3,2 microcoulomb. Vou só ajeitar um pouco mais esse posicionamento da câmera aqui. Peraí. Deixa eu aumentar aqui só um pouco mais. Isso, acho que ficou melhor assim. Então, no exercício... Peraí, que eu acho que deu uma travadinha. Isso. Deixa eu ver se está na internet aqui. Ok. Então, vamos lá. No exercício, ele fala o seguinte, que ele quer obter um valor de carga elétrica negativo, menos 3,2 microcoulomb. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer nesse exercício? Esse micro aqui, ó, esse U com a perninha, ou o M com a perninha puxada, ele é Mi, né, uma letra grega. Então, a primeira coisa é eu tirar esse mizinho e colocar o 10 a menos 6, porque ele equivale a 10 a menos 6. Então, eu vou 3,2 negativo, né? Microcoulomb é igual a menos 3,2 vezes 10 a menos 6 coulomb. O que você fez aqui, professor? Eu troquei o Mi pelo 10 a menos 6. Fiz isso no processo. Beleza? Agora eu vou trabalhar o que eu preciso. Eu jogo na fórmula de carga elétrica é igual a N vezes Z. Carga elétrica que eu quero obter, então eu preciso saber o número de elétrons que eu preciso receber. Professor, como que você sabe que você precisa receber? Porque o valor de carga elétrica é negativo. Né? Negativo significa que elétrons em excesso. Negativo vai me dizer isso, que eu preciso ganhar elétrons. Beleza? Então vamos lá, continuando. O valor de Q é esse, valor de carga elétrica, que é menos 3,2 vezes 10 a menos 6, que é igual. N eu não sei, que é o que eu quero descobrir. Lembrando que N na fórmula é o número de elétrons doados ou recebidos. Nesse processo, eu quero receber elétrons, eu quero acrescentar elétrons no meu objeto, né? Porque eu tenho que obter valor de carga elétrica negativo. Você tem um Ezinho aqui, que é carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Lá no seu exercício está menos 11, está errado. Eu mandei lá no grupo de vocês corrigindo. Beleza? Continuando. O que eu faço aqui agora?
Pega esse 1,6 aqui, ó. Falar um N. Então, vou obter o seguinte. N é igual. Vou fazer mais embaixo aqui um pouco, calma aí. N é igual. Menos 3,2 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se você não passou para cá, porque o trem ficou tudo lá direito? Eu já investi tudo e multipliquei todo mundo por menos 1. Vai dar isso aqui no final. Eu já fiz direto aqui logo. Professor, e agora? Agora é muito fácil. Agora é muito fácil. Porque a gente vai dividir só aqui, ó. O menos 3,2 dividido por 1,6. N é igual. Quanto que é 3,2 dividido por 1,6? O negativo eu já posso trazer para aqui, ó. Porque eu sei que nessa divisão vai ficar negativo. Quanto que é 3,2 dividido por 1,6? E aí? Bora acordar, meu povo. Quanto? 3,2 dividido por 1,6. Dormiram. A metade de 3,2 é 2. 1,6. Isso, obrigado. A divisão de 3,2 por 1,6 é 2. Professor, tem dificuldade em dividir assim, ó. Então você faz ao contrário, você vai multiplicando embaixo, né? Você multiplica por um valor aqui embaixo, aí o valor que você encontrar aqui em cima, vou dar um exemplo. 1,6 vezes 2 é 3,2. Então a divisão de 3,2, né, dividido por 1,6 é 2. Então, o número que você usar para multiplicar, aqui embaixo, acha o resultado em cima, igualzinho, esse número que você usou para multiplicar é a divisão dos dois. Então, 2 vezes 1,6 é 3,2. Então, o processo inverso é 3,2 dividido por 1,6 dá 2. Vezes 10 elevado a menos 6. Eu estou conservando esse 10 a menos 6 aqui. Professor, e esse 10 a menos 19, o que, que a gente faz? A gente vai subir ele e vai inverter o sinal do expoente. Lembra desse detalhe aí? Era menos 19, vai ficar 19 positivo. Vai ficar assim, ó. 19, opa, positivo. Né? Terminei? Não. O que o brother falou ali? Ah, Emily. Beleza, a menina do Instagram. Isso aí, Emily. Mas essa aula está sendo gravada, Emily. Eu vou jogar lá no YouTube. Você vai lá, assiste, deixa um like, comenta, posta no seu Instagram. Beleza? N é igual a menos 2. Deixa eu ver se está aparecendo ali. Tá belezinha. Eu vou fazer o que agora? Vou conservar um dos dois 10 e faço uma somatória dos expoentes. Você deve R$ 6 e paga com R$ 19, sobra R$ 13 de troco. Esse N aqui é o número de elétrons que você precisa receber daquele corpo. Você precisa acrescentar, né? Que aquele corpo precisa receber. Por que eu sei disso? Porque o valor de carga elétrica é negativo. E também o valor no final que deu negativo. Negativo representa excesso de elétrons, estudo de carga elétrica. Beleza? Professor, terminei? Não. Por que você não terminou? Porque lá nas opções do exercício, você não tem esse valor aqui para você marcar. Assim, você tem, né, indiretamente falando. Mas lá está descrito, né, de uma forma diferente. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. N é igual. Vou tirar só o 2 da notação. Vou colocar esse N, não, senão eu vou ocupar espaço. Só assim. 2. 2. Aí eu tenho 2 elevado a 13, né? 2 vezes 10 elevado a 13. Como é 13 positivo, eu sei que o 2 aqui, né, ele tem que ser um número maior do que 10. Ele tem que ser 20, 200, 2000. Tem que ser um valor assim, né? Professor, o que você vai fazer ali agora mesmo, que eu perdi aqui? Vou fazer o seguinte, tirar esse número da notação científica, colocar ele na forma decimal. Né, escrever todo por extenso aqui.
Então, é a mesma coisa, 2 vezes 10 elevado a 13, que eu pegar essa vírgula que está aqui do lado 2 aqui, ó, vou fazer de vermelho, ia dar 13 vezes para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza. Tá com um reflexo bem em cima, mas não vai atrapalhar não. 0, 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 0 e 0. Professor, você pode adicionar 13 e 0. Seria melhor, sim, também. Mas vamos aprender a trabalhar andar com a vírgula, que você pode deparar situações futuras diferentes disso aqui. Então, você já familiarizando trabalhar com a vírgula primeiro é melhor, ok? Porque é o que pega muitas das vezes é quando a gente está trabalhando matemática. Ainda mais quando não tem essa afinidade toda. A cada 3 0 eu vou adicionar um ponto. 3 0 ponto, 3 0 ponto, 3 0 ponto, 3 0 ponto. Que valor que eu tenho? 1000, milhão, bilhão, trilhão. 20 trilhões de quem? De elétrons que eu preciso acrescentar naquele corpo. Vamos lá no exercício? Vou compartilhar a telinha aqui de novo. Joaquim Pablo, sorria, você está sendo filmado. Não, sorria, você está sendo gravado, Joaquim. Isso sim. Vamos lá. Aí no exercício 7 aí, ó, se você observar, você tem letra A, B, C, D e E, né? Aí você tem, ó, retirar do objeto 20 trilhões de prótons? Não. Para começar, igual a gente falou, que no estudo de eletricidade, quem vai mudar do objeto, do corpo, são os elétrons. Então, letra A você já cancela. Letra B, retirar do objeto 20... Não, você não retira, cara, a gente está acrescentando. Então, já cancela a letra B também. Letra C, acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons? Sim. Foi esse resultado que a gente chegou. Resposta é a letra C. Vamos continuar aqui só para a gente ver? Letra D, acrescentar ao objeto cerca de 51 trilhões. Não, nada a ver, cara. A gente obteve 20, não 51. E letra E fala para retirar 51. Não, nada a ver também. Beleza? Então a resposta desse exercício é a letra C. Né? C de cavalo, como diz Patrícia, professora. Beleza? Alguma pergunta aí? A número 8 é a base para você responder a número 8 é a questão 7, foi o que a gente fez. Só que você lê a questão com atenção, viu? Lê a questão com atenção. Não vai ali, mesmo jeitinho, vou fazer e pá. Não, presta atenção. Dá uma lida, dá uma conferida direitinho, beleza? Antes de você chegar resolvendo aí. Alguma pergunta aí? Se tiver, já lança aí. Então, a resposta certa desse exercício é a letra C, né? Deixa eu ver o horário aí, para você não estar estourando aí nossa aula. Acaba em 35, tem mais 10 minutinhos, dá tempo da gente bater mais um papo aqui. Eu postei ontem no YouTube, né, uma aula sobre condutores isolantes. Vou dar início com ela aqui de vocês, que é um material novo, vou postar no grupo de vocês também. Que é o seguinte, primeira coisa que tem lá, lembrando que a gente viu até agora, só para recapitular, a gente viu o seguinte, um corpo eletrizado tem que ter excesso ou falta de elétrons, né? Então ele está eletrizado. A gente tem ele eletrizado negativamente, quando tem excesso de elétrons, positivamente falta de elétrons. Aí agora a gente estava acabando de resolver os cálculos de carga elétrica, que é o quê? Eu saber quanto que eu doei ou quanto que eu recebi de elétrons e pegar aquele valor numérico de elétrons e descobrir o valor de carga elétrica. Ou também eu ter um valor de carga elétrica e procurar saber quantos elétrons precisa ter ali dentro, né, para ter aquele valor de carga elétrica, ter ali naquele objeto. Você vê nesse exercício agora que a gente fez, 3,2 microcoulomb, 3,2 vezes 10 a menos 6 coulomb, precisa de 20 trilhões de elétrons, muitos elétrons para chegar àquele valor de carga elétrica. Beleza? Agora o próximo passo é entender o seguinte, como a gente está trabalhando com corpos eletrizados positivamente e negativamente, eles têm uma interação entre eles têm uma força elétrica atuando sobre eles, ok? E é isso que a gente vai ver. É o seguinte, quando eu tenho, é um princípio de atração e repulsão, viu?
Quando eu tenho corpos de mesmo sinal, positivo e positivo, ou carga elétrica também, né? Positiva e negativa, eu tenho interação entre elas. Então, vamos lá. Carga de mesmo sinal, elas tendem a se repelir. O professor está dizendo para mim, se eu tiver um corpo eletrizado positivamente próximo de outro eletrizado positivamente, a tendência é ele se distanciar? Isso. Carga de mesmo sinal se repele. Carga de mesmo sinal, elas vão se repelir entre elas. Carga de sinais opostos vão se atrair. É aquela situação, né? Homem bom, mulher ruim, né? Opostos se atraem. Carga de sinais opostos tende a se atrair. Beleza? Então, aqui é um princípio de interação entre cargas elétricas, ou princípio de atração e repulsão. Você vai deparar algumas literaturas que vai tratar o título um pouco diferente, mas o contexto da gente falar é o mesmo. Beleza? Alguma pergunta aí? Sim, não, não, sim. Não, né? Então, vamos lá. Agora a gente tem o seguinte, a gente vai ver uma parte que fala sobre condutores e isolantes, né? É breve, é rápido, é simples. Qual que é a diferença entre eles? É o seguinte, quando a gente está falando de eletricidade, a gente tem que ter materiais que são bons para conduzir eletricidade e materiais a gente tem materiais que são bons e materiais que são ruins. A gente já conhece o nosso cotidiano, a fita isolante, o plástico, são materiais isolantes, que dificultam essa troca de energia elétrica ali. E a gente tem materiais que são ótimos, que são os condutores. Os metais, em gerais, boa parte deles são ótimos condutores. O exemplo mais comum que a gente tem é o cobre, que a gente utiliza na fiação da nossa casa. Né? E o que difere microscopicamente falando ali dentro? É o seguinte, todo condutor, todo objeto em si, tudo, né, que igual eu já falei para vocês, possui átomos. Esse átomo possui um núcleo e ele tem a eletrosfera ali onde fica o elétron orbitando. No caso dos metais, você vai ter o seguinte: você tem um núcleo e esse núcleo atrai fracamente os elétrons da camada de valência, que é a camada mais externa que fica ali orbitando em volta daquele núcleo. No caso dos condutores, dos metais. Então, o que acontece? Esses elétrons ficam fracamente atraídos pelo núcleo, então eles são mais livres, né? Eles são mais fortemente atraídos por outros átomos. Então, eles conseguem transitar de um átomo para o outro muito rapidamente, muito fácil, que é o caso dos condutores, que é os metais em gerais. Professor, você está querendo dizer, então, que os metais eles doam muito fácil um elétron? Isso. Os elétrons dele é muito fácil ser desprendido, perder esses elétrons ali, né, em termos de, quando a gente está falando de eletricidade. Então, eles trafegam muito melhor, né? E no caso dos isolantes, é o inverso? Sim. O material isolante, como borracha, vamos falar assim, toda aquela estrutura molecular, microscopicamente falando, ela tem uma força nuclear ali que atrai os seus elétrons mais fortemente. Né? Para você arrancar um elétron ali para fazer um processo de eletrização, você vai gastar muito mais energia, né? Vamos falar assim, vai gastar uma força muito maior, mas uma energia, a ideia certa é essa. Então, o material isolante, ele tem essa dificuldade de doar elétrons, né? Que é o caso do plástico, é o caso da borracha, e todos os materiais que você pode considerar, madeira e assim por diante. Né? São materiais que têm dificuldade em doar elétrons. Então, você tem ali um exemplo, um fio de cobre, e nesse fio de cobre, como ele é ótimo em trafegar elétrons ali, o que acontece? Ele é revestido por um plástico, um material de característica isolante, né, que vai ser, que ele dificulta os elétrons que estão passando ali naquela corrente elétrica ali, sair para fora, para o ar atmosférico. Então, ele vai dificultar, porque o plástico ele não vai perder fácil esses elétrons ali. Falando direto ali do assunto da diferença de condutor e isolante. Então, é isso, né? Condutores são fáceis de doar elétrons, metais em geral. Isolantes são materiais que têm dificuldade em doar elétrons, né?
os plásticos, madeira, vidro e assim por diante, né? Mas a gente vai deparar alguns detalhes aí, tipo, por exemplo, o ar. O ar é um isolante elétrico. Só que com a presença de uma carga elétrica muito forte, ele já passa a ser condutor, que é o caso dos raios. A gente vai falar isso em uma aula mais detalhada aí sobre esse assunto, ok? Galerinha, então é isso por hoje. A gente vai fazer uma chamada aqui agora. Vou disponibilizar essa aula lá, se você der de assistir de novo, vai lá, comenta, deixa um like, ajuda nós lá, é melhor.